Então, uma das coisas mais poderosas que Deus deixou com a gente é o poder de escolha, o poder de tomar decisões. Esse é um dos maiores poderes que Deus poderia ter outorgado ao homem, porque pense só, um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, que tem todo o poder no céu e da terra, embaixo, em cima dela, para o lado e para o outro, e Ele permite que eu e você tenhamos o poder de tomar decisões. Agora, quais decisões tomar? Quando tomar essas decisões? E quando dizer não? A Bíblia Sagrada é um dos livros que mais tem a palavra não do universo. São mais de 9.000 vezes a palavra não. Na Bíblia Sagrada tem muito mais não do que sim. E quando a gente vai ler Mateus capítulo 4, o versículo 1 a seguir, versículo 3. E quando veio ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E aqui Jesus começa a dizer os seus primeiros nãos. Agora, na nossa vida, inclusive dependendo dos nossos traumas, da nossa criação e do que a gente aprendeu, a gente passa por momentos que eram necessários que a gente dissesse um não, e muitas vezes por vergonha, por medo, ou por medo de magoar outra pessoa, ou de ofender outra pessoa, a gente acaba dizendo um sim, que deveria ser um não. Ou a gente acaba dizendo um sim, porque não seria como explicar um não. Qual é a sua visão sobre o poder do não? Você acha que as pessoas hoje em dia, elas conseguem dizer não, ou a maioria das pessoas, elas não conseguem dizer não para coisas que elas tinham que dizer? Mas na vida, e eu vou dar um exemplo para vocês dissertarem sobre, é o exemplo que eu sempre conto quando eu palestro sobre esse assunto, que é a moça que era muito boa na faculdade, mas ela era muito boa, e ela tinha um amigo que só faltava, só vivia na baladinha, só saía à noite, e era muito ruim na faculdade. Então ele colava muito e tal, e chegou na conclusão da faculdade. Ela trabalhava em 2 empregos e era muito boa. Então ele foi até ela, que era amiga dele, e disse: você não faz meu TCC? Aí ela falou para ele: eu não posso, eu não tenho condições de fazer. Eu trabalho em 2 empregos, eu tenho que fazer o meu, eu não tenho condição. Não, mas você não é minha amiga? Onde já se viu que a hora que eu preciso você vai me dizer não? E ele foi para cima dela com argumentos, e ela, por não conseguir exercer o poder do não, disse para ele: então tá, eu vou tentar fazer, eu vou fazer. É óbvio que o final da história já quase se compreender. Ela com 2 empregos e o TCC dela, ela não conseguiu fazer. Dia da apresentação, chega todo mundo, ela apresenta o dela, ele chega. E a pergunta dele é: cadê o meu TCC? E ela vai dizer o que para ele? Não, eu te avisei que eu não podia, eu te avisei que eu não tinha tempo, eu te avisei que eu não ia conseguir. E aí a culpa dos 5 anos dele enrolando na faculdade, dos 5 anos ele não ter aprendido nada, e da falta de responsabilidade dele ter feito o TCC, caiu sobre ela, porque ela não exerceu o poder do não. E agora, quando ele conta a história: e você reprovou na faculdade? Pois é, fulana ficou de fazer para mim e não fez. Então, o não era um não especial nessa hora. E quando eu ensino sobre o não, eu digo assim: todos nós temos que aprender o não simples. É não. Você não precisa explicar porquê, é simplesmente não. É um não simples. É um não que não precisa de explicação. O nosso maior problema em dizer não é que a gente pensa: que explicação eu vou dar para dizer não?